Amém? Você está com expectativa hoje à noite? Glória a Deus. Você pode abrir em Lucas capítulo 18. Lucas capítulo 18. Aleluia. Oh, glória a Deus. Versículo 1 em diante. Nós vamos ler. Em seguida estaremos orando. Versículo 1 diz assim: Disse-lhes Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Havia em certa cidade um juiz que não temia a Deus, nem respeitava homem algum. Havia também naquela mesma cidade uma viúva que vinha ter com ele, dizendo: julga a minha causa contra o meu adversário. Ele por algum tempo não a quis atender, mas depois disse consigo: bem, eu não temo a Deus, nem respeito a homem algum. Todavia, como esta viúva me importuna, julgarei a sua causa, para não suceder que por fim venha molestar-me. Então disse o Senhor: considerai no que diz o juiz iníquo. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos que a ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Amém? Aleluia. Feche seus olhos, vamos orar. Senhor querido, muito obrigado. Muito obrigado porque o Senhor tem sido maravilhoso. Tem nos dado compreensão da sua palavra. E nós te louvamos por isso, porque verdadeiramente é a sua palavra que faz a diferença. Nós te agradecemos por mais essa noite. E obrigado por sabedoria sendo derramada sobre nós. Pai, para que possamos aprender a sua palavra. Porque ela é o alimento que nós precisamos. É dela que nós nos nutrimos. A nossa vida, ela depende da sua palavra. E muito obrigado, Senhor, por essa noite. Por isso nos dá espírito de sabedoria e revelação. Nos abre os olhos do entendimento. Nos concede graça para compreender a sua palavra. E nós te agradecemos. Muito obrigado, porque não sairemos daqui da mesma forma. Muito obrigado, porque a sua palavra, ela traz luz e entendimento ao simples. Nós te louvamos por essa noite maravilhosa no nome de Jesus. Amém, querido? Você concorda? Então, desde a primeira quinta-feira deste mês, nós estávamos estudando sobre esse período, esse tempo, sobre oração. E na primeira quinta-feira nós falamos, vou recapitular um pouco, sobre propósito, causa. A mulher, ela tinha uma causa, ela tinha um propósito. Ela não chegou diante do juiz ou diante... Às vezes nós chegamos diante do Senhor: eu vou orar. Aí a pessoa chega lá: pelo que você está orando? Eu estou orando. Não, mas peraí, vamos colocar os pingos nos is. Você tem uma causa, você tem algo. Não estou apenas me edificando. Amém, então, amém. Mas você está adorando ao Senhor? Porque tem pessoas que elas estão na presença do Senhor, elas não têm um propósito. Elas nem adoram, nem... Você tem que ter, você está entendendo? Você tem que ter algo. Você tem que iniciar com algo. Por mais que depois você possa ser conduzido para algo, mas você tem que ter alguma coisa. Você tem que iniciar com algo. Amém? Eu vou estar diante do Senhor, eu vou orar, eu vou interceder. Pronto, você vai para interceder. Então o objetivo é, você vai estar intercedendo. Amém? Glória a Deus. Na segunda quinta-feira, quem lembra o que nós falamos? Sobre a oração, intensidade. Orar sempre, nunca esmorecer. Então, falamos sobre essa questão de estar diante do Senhor de forma incessante. Orando, buscando, declarando. No terceiro áudio, na terceira quinta-feira, foi sobre Deus vai fazer justiça. E nós falamos sobre justiça. O que é essa palavra justiça? Então, Deus, ele não vai fazer favor, ele vai fazer justiça. Então, nós estudamos sobre essa questão, nós focamos sobre isso. Amém? E hoje nós vamos concluir, porque Jesus, ele faz uma pergunta. Quando o Filho do Homem vier, ele vai achar fé na terra? Amém? E nós vamos estudar um pouquinho sobre fé. Amém? Não, talvez, de uma forma que você possa estar acostumado. Eu quero falar hoje de uma maneira um pouco mais, talvez, diferente.
A Bíblia diz que uma coisa, eu quero pontuar algumas coisas antes de nós entrarmos no que realmente eu gostaria de compartilhar. Jesus, no versículo 7, ele diz: não fará Deus justiça aos seus escolhidos que a ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los. Embora pareça. Queridos, se nós não tivermos um entendimento sobre fé e como ela funciona, nós dificilmente permaneceremos na posição de oração. Porque parece muita coisa. Quando nós estamos diante do Senhor, ou quando nós estamos orando em prol de alguma coisa, muita coisa pode parecer. Jesus, ele diz aqui, pode parecer que está demorado, pode parecer um monte de coisa, pode parecer que você não está sendo ouvido, pode parecer uma infinidade de coisa. Ou seja, pode apresentar algo que não é. Pode parecer que as orações não estão surtindo efeito, pode parecer que quanto mais você ora, pior fica. Pode parecer. Então, por isso que nós precisamos entender os princípios de fé, porque senão nós nos deixaremos ser levados por aquilo que parece. Amém? Senão nós iremos nos deixar ser levados por aquilo que parece. Mas parece que... E aí, onde muitas pessoas elas perdem, elas saem desse propósito. E porque saem desse lugar de oração, de propósito, elas deixam, elas abandonam, elas abrem mão daquilo que estão orando. Porque elas são conduzidas por aquilo que parecem. Muitas vezes os sentimentos, os seus próprios pensamentos, têm mais validade para ela do que mesmo a palavra. E Jesus diz assim, olha, no versículo 8 ele diz: digo-vos que depressa lhes fará justiça. Digo-vos, queridos, existe duas coisas. Existe o que parece, existe o digo-vos. O digo-vos, aqui no versículo 8, é a palavra que Jesus diz. O que Deus diz a respeito daquilo. O que a palavra nos diz sobre aquilo que estamos orando. Você está comigo? Jesus, ele disse, olha, pode parecer que é inútil a oração. Pode parecer que ele está demorando em atender. Mas eu digo algo. Ele diz, eu digo a vocês que depressa ele vai fazer justiça. Então, queridos, aquilo que Jesus diz sobre alguma coisa, é aquilo que nós devemos considerar. Porque ele diz, olha, percebe aqui que existem dois quadros. Um que parece, não é? E outro que é a palavra dele. Ele diz, olha, embora pareça demorado em defendê-los, mas ele diz, depressa ele vai fazer justiça. Você percebe que são duas coisas totalmente distantes, contrárias, antagônicas, não estão juntas, um está de um lado, o outro está no outro. Um que parece que não vai dar certo, e a outra que ele diz, depressa ele vai fazer justiça. Aquilo que nós considerarmos é aquilo que vai ter impacto sobre a nossa vida. Por isso que é tão importante nós aprendermos. É impossível nós falarmos de oração e não tocarmos no ponto sobre fé. Porque durante todo esse tempo, nós falamos no primeiro, não tocamos em fé. No segundo também não tocamos em fé. Amém? Agora, nós não podemos finalizar sem colocar que nós precisamos entender e aplicar os princípios de fé. E os princípios de fé nada mais é do que você crer com o coração naquilo que a palavra de Deus diz. A fé, ela se fundamenta na palavra, naquilo que Deus diz, não daquilo que parece. A nossa fé, a nossa confiança não está fundamentada, não está alicerçada naquilo que parece, mas naquilo que a palavra diz, naquilo que o Senhor diz a respeito daquilo que nós estamos orando. Queridos, se eu não tenho uma consideração pela palavra ou por aquilo que Deus diz, dificilmente as minhas orações serão atendidas. Não porque Deus não tenha desejo de atender as minhas orações, mas porque, queridos, existe um processo. No último áudio, nós falávamos sobre... Hebreus diz, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. A perseverança, ou essa persistência sobre a palavra, queridos, é o que nos conduz durante as provações, durante
durante aquele período que parece que não nada está dando certo, parece que não está sendo atendido, parece que é inútil, parece isso, parece aquilo, isso nada mais é do que provações ou, né, uma enxurrada de provações ou de tipos de situações que Satanás ele tenta levantar sobre nós. E se nós não tivermos a consideração que devemos por aquilo que Deus diz, nós não suportaremos essas provas. Nós não passaremos por esse período. Nós não chegaremos no outro lado, porque Tiago diz: bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação. Porque depois dele ter sido aprovado, receberá a coroa da vida. Eu tenho, ao meu ver, uma melhor tradução para isso. Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação. Porque depois de ter sido aprovado, ele receberá como coroa a vida que Deus prometeu. Você está entendendo? Ele vai receber como coroa a vida, ou a promessa que Deus fez. Então existe necessidade, Paulo, o escritor de Hebreu diz, tendes necessidade de perseverança. A perseverança, ela faz parte. Sabe, é impossível não existir na nossa vida esse elemento, perseverança. Hebreu diz que a perseverança, Tiago 1 diz, a perseverança deve ter ação completa. Amém? Então é importante que nós aprendamos a colocar em prática os princípios de fé. Fé é confiar na palavra, fé é declarar a palavra, fé é se apropriar daquilo que a palavra diz, fé é confessar a palavra, fé é declarar a palavra. Se nós não soubermos fazer isso, queridos, oração não é uma tentativa, oração não é um chute, oração não é eu vou ver se dá certo, oração não é isso. Oração não é isso, não é uma tentativa de que algo aconteça, não é, tentativa não é. Oração é um posicionamento, oração é um entendimento daquilo que a palavra diz. E aquilo que a palavra diz vai de encontro à minha necessidade. E oração é um posicionamento até que aquilo que a palavra diz se manifeste. Ou eu esteja vivendo aquilo que a palavra promete. É uma atitude. Amém? É uma atitude em cima da palavra. É uma atitude em cima daquilo que eu entendo ser da vontade de Deus. É um posicionamento de não arredar o pé até que aquilo que a palavra diz, esteja em manifestação na minha vida. E como eu falei, esse processo ele pode levar tempo, por quê? Porque às vezes algumas coisas, para que elas aconteçam, nós precisamos nos ajustar. E nesse processo nós estaremos nos ajustando. Coisas vão sendo retiradas. Amém? Você já viu, por exemplo, para a gente ter um exemplo naturalmente falando, quando alguém quer algo, passar num concurso, por exemplo, ele não passa num concurso, por exemplo, concurso público, qualquer que seja. Se for mais difícil, mais vai exigir dessa pessoa um foco, uma determinação. Você concorda comigo? Então, esse foco é o que vai nos manter, sabe, eliminar na nossa vida as coisas que são secundárias. Às vezes gastamos muito tempo em coisas que são de segunda ou de terceira prioridade. Não realmente é aquilo de primeira, aquilo que realmente devemos gastar todo o nosso tempo. Amém? E eu quero entrar num ponto falando sobre fé, queridos. Eu quero que você vá para Hebreus. Aleluia. Fala comigo, fé é uma mentalidade. Hebreus capítulo 11. Aleluia. E nós vamos entrar agora mais necessariamente sobre esse assunto. Hebreus capítulo 11, nós sabemos que esse capítulo de Hebreus, né,
É a galeria da fé, né? Aleluia. Versículo 13. Aleluia. Versículo 13 diz assim: todos estes morreram na fé, não é assim? Sem ter obtido as promessas, vendo-as, porém de longe, e saudando-as, e confessando que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra. Porque os que falam deste modo manifestam estar procurando uma pátria. E se na verdade se lembrassem daquela de onde sairia, teria oportunidade de voltar. Mas agora aspira uma pátria superior, isto é, celestial. Por isso Deus não se envergonha deles de chamar o seu Deus, porquanto lhes preparou uma cidade. Aí vai falar de Abraão, pela fé Abraão, quando posto à prova. Mas eu quero que você atente no versículo 15, diz assim: e se na verdade se lembrassem daquela de onde saíra, teria oportunidade de voltar. Não é assim? Vamos pensar, queridos, vamos pensar aqui. O que significa esse texto? O que realmente, e principalmente esse versículo, está querendo nos dizer? Ele está dizendo que se eles se lembrassem, ele está falando sobre pátria. E ele está dizendo, se eles se lembrassem da pátria de onde eles haviam saído, eles teriam oportunidade de voltar para ela. Não é assim que está escrito? Por exemplo, a Bíblia diz que Deus falou para Abraão e disse: Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e vai para um lugar que eu vou te mostrar. Ele estava, a Bíblia diz o local que Abraão nesse momento estava, Ur dos Caldeus. Será que esse texto está querendo dizer da seguinte forma, que Abraão não se lembrava mais como chegar onde ele morava? Será que é isso? Porque o texto diz, está assim escrito, e se na verdade se lembrassem, eles teriam oportunidade de voltar. Então, o que aconteceu? O que significa isso? O que esse texto está querendo nos dizer? Amém? Porque se nós olharmos de um relance assim, de uma passagem muito superficial, nos parece que é como se, por exemplo, fulano de tal Josiane e Josiane moravam em Fortaleza. Hoje eles moram aqui. Digamos que são pátrias diferentes, lugares diferentes. Amém? Era como se eles não soubessem mais voltar para lá. Mas como assim? Eu não acredito que ele está se falando nesse sentido. O sentido que ele está trazendo para nós, queridos, é que essa pátria não é um lugar físico. Essa pátria não é um lugar físico. É um lugar que Deus quer que ele esteja. É o propósito de Deus. É a direção de Deus. É a palavra de Deus. Deus diz, Abraão, sai. E a Bíblia diz que à medida que eles caminhavam, os seus propósitos foram sendo esquecidos. E agora só restava o único propósito, a pátria, o lugar que Deus estava direcionando a vida deles. Você está comigo? Embora, é interessante, queridos, oh aleluia, Deus seja louvado. Versículo 15 diz assim, se na verdade se lembrassem daquela de onde saíram, teria oportunidade de voltar. Teria oportunidade de voltar. Então, a oportunidade de voltar é a lembrança. A lembrança de onde eles saíram daria possibilidade deles voltarem. O lugar de onde eles saíram não é físico. Se eles continuassem se lembrando, se recordando, se a mente deles continuasse dividida, eles voltariam. É por isso que Elias, lá no monte, quando ele
está confrontando os profetas de Baal. Acabe disse para Elias que Elias era o perturbador de Israel. E ele disse: não sou eu, é você. Chama o povo. Chama o povo, que o povo hoje vai ver quem é Deus. Quando o povo chega, Elias diz: porque vocês estão cocheando entre dois pensamentos. Se é Deus, se Deus é o Senhor, então sirva. Se é Baal, sirva, mas não fique em cima do muro. O problema de muitas pessoas, queridos, em relação às suas orações serem respondidas, é que elas ficam entre dois pensamentos. Elas ficam: eu creio, mas eu confio, mas se não der certo, eu terei aqui uma segunda chance. Eu vou preparar aqui alguma coisa. Vai que não dá certo. Você está com medo? Ou você se lança, ou você não vai experimentar do melhor de Deus. Não tem como nós experimentarmos daquilo que Deus tem, ficando um pé lá e um pé atrás. Com Deus não tem como nós ficarmos com um pé atrás. Ou nós colocamos os dois pés e nos lançamos inteiramente, confiando naquilo que o Senhor diz, sem paraquedas reserva. Oh, aleluia. Oh, aleluia, queridos. Deus espera de nós, sabe, uma entrega. Nós não podemos ficar divididos. Por isso que Hebreus diz: se eles se lembrassem, é claro que se fosse falar de uma questão física, é claro que Abraão sabia como voltar para a terra de onde ele tinha saído. Mas aqui não está falando sobre um lugar físico, está falando que Abraão substituiu na sua mente, totalmente, os pensamentos que eram dele, e ele tinha muitos pensamentos, porque quando o Senhor chegou para ele e disse: olha, quem vai ter o teu herdeiro? Ele diz: olha, Eliezer, o Damasceno, vai ser o meu herdeiro. E Deus disse: não vai ser Eliezer, o Damasceno, o teu herdeiro. Vai ser aquele que vai nascer de ti. Abraão passou por um processo onde ele foi substituindo os seus pensamentos, as suas ideias, os seus próprios planos, e ele foi automaticamente abraçando e buscando e agarrando os planos de Deus. Chegou o momento que não existia mais planos de Abraão, somente o plano de Deus. Chegou até o ponto de Deus dizer o seguinte: sacrifica o teu filho. Ele foi e sacrificou. Mas o texto diz que ele sacrificou e ele recobrou figuradamente a criança. Olha aqui o texto. Versículo 17. Pela fé, Abraão, quando posto à prova, ofereceu Isaque. Estava para sacrificar o seu unigênito, a quem acolheu alegremente as promessas. A quem se tinha dito: em Isaque será chamada a tua descendência, porque considerou que Deus era poderoso para ressuscitá-lo dentre os mortos, de onde também figuradamente o recobrou. Na mente de Abraão, Isaque morreu e ressuscitou. Ele, de uma forma figurada, ele ressuscitou o próprio filho. Ele considerou que Deus era poderoso. Você está entendendo? Não é assim que está escrito? Versículo 18, 19 diz: porque considerou. Essa consideração, queridos, são os pensamentos que nós temos a respeito de algo. E a Bíblia diz que Abraão considerou que Deus era poderoso para ressuscitar Isaque até dos mortos, de onde também figuradamente ele recobrou. Na mente de Abraão, Isaque morreu e ressuscitou. Ou seja, não existia mais pensamentos e ideias do velho Abraão. Por que que o povo, falando de Jesus, por que que Pedro andou por sobre as águas, os outros não? É porque Pedro teve fé. Não, queridos, tem horas que é ousadia. Eu não acredito que Pedro tinha mais fé do que os outros. Agora existe algo na vida de Pedro, uma ousadia de se lançar.
Não deixar o medo dominar. Será? Eu acredito que os outros ficaram no barco também assim, ó. Mas ficaram assim, prontos, preparados para pular, mas só Pedro andou. Amém? Aleluia. Queridos, enquanto eu e você não nos lançarmos, sabe, e o que eu tenho no meu coração é esse tipo de oração, onde nós oramos por algo, mas ao mesmo tempo estamos aqui, ó, preparando alguma coisa, vai que não dá certo. Queridos, enquanto isso existir, esquece a resposta. Enquanto esse tipo de coisa ficar, eu creio em Deus, mas eu vou conversar com fulano, deixa eu falar com fulano, eu creio mais, deixa eu ligar aqui para fulano, pode ser que... Ou nós nos lançamos inteiramente, ou nós não usufruiremos daquilo que Deus tem poder para fazer. Aleluia. Oh, aleluia. O Senhor não, Elias fala para o povo, até quando? Até quando? Até quando vocês ficarão divididos entre dois pensamentos? Em algumas versões, essa palavra coxear significa perna. Até quando vocês ficarão entre duas pernas? Trazendo a ideia de que quando, sabe, você fica dividido, as pernas é o que nos faz andar. Fica parado. E Elias disse, olha, se você acredita que Baal é o Senhor, sirva, mas não fique dividido. Você está entendendo que coisa? Queridos, isso é tão sério que Jesus ele fala lá em Apocalipse, ou você é frio, ou você é quente. Morno não. É melhor ser frio do que ser morno. Porque essa divisão, eu creio mais. Eu confio mais. É cheio de palavra de Deus, mas também é cheio de pensamento humano. É uma mistura que a pessoa não sabe o que... Sabe, ela não sai do lugar. Ou somos intensos, Jesus disse, é claro que é melhor ser quente. Mas entre ser morno e frio, Jesus disse, ou você é morno ou quente. Ou frio ou quente. Morno não. Porque você é morno, ele diz, eu vou vomitar. Vamos trazer para nós. Você já tomou uma coisa morna? É ruim demais, cara. Já tomou alguma coisa que é morna? Quente, você toma e se queima, mas desce. Frio, gelado, desce. Mas morno, dá uma ânsia. Dá um mal-estar. Aleluia. Amém, queridos? Aleluia. O que eu quero falar sobre fé hoje é exatamente isso. Não podemos estar divididos. Escolha um lado e se lance. Mas, queridos, esses mais, nem sempre você vai ter resposta antes de se lançar. Amém? Mas, oh, aleluia. Tiago, capítulo 1, versículo 5. Abre comigo. Oh, aleluia. Oh, glória a Deus. Tiago, capítulo 1, versículo 5. Se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus que a todos dá liberalmente, e não lhes impropera, e ser-lhe-á concedida. Versículo 6. Peça, porém, com fé, em nada duvidando, porque quem duvida é semelhante à onda do mar, agitada pelo vento, impelida e agitada pelo vento. Não suponha esse homem que alcançará alguma coisa do Senhor. Homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. Ânimo dobre, mente dividida.
Ele diz no versículo 7 que o homem que tem essa mente dividida, essa inconstância, ele diz, não suponha que receberá alguma coisa. Mas na frente, no capítulo 4, se eu não me engano, no capítulo 4, Tiago está falando sobre algumas coisas. Depois você pode ler desde o versículo 1, mas quando chega no versículo 8, ele diz, chegai-vos a Deus, e Ele se achegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre, limpe o coração. Essa dualidade, Tiago diz, limpe o coração. Ninguém limpa se não está sujo. Isso mancha, isso suja. Tudo bem, queridos? Então, quando se trata de fé, não existe eu creio mais. Eu confio mais. É melhor não se lançar do que se lançar com dúvida. Identifica. Se você seja prudente. Eu não estou falando sobre estimular você a dar passos além da sua fé. Perceba. Se você identifica que existe receio, preocupações, recue, fortaleça-se, para que você possa ter certeza. Fé não é uma tentativa, fé é uma certeza. Amém? E eu sei no meu coração se eu tenho certeza de algo ou não. A certeza eu posso identificar. Todos nós identificamos. Se eu tenho certeza de algo. Porque se eu estou fazendo algo para ter certeza, é uma coisa. Mas eu tenho que ter certeza quando eu inicio a minha oração. Eu já inicio a minha oração sabendo do resultado. E o resultado nada mais é do que o cumprimento da sua palavra. O cumprimento daquilo que o próprio Senhor já tinha dito. Então, se eu não tenho essa certeza, essa segurança, é melhor eu ser mais prudente. Amém? Queridos, existe uma diferença de estímulo na alma e fé. Você pode ir para um lugar e ser bombardeado, ser encorajado. E a tua alma se infla de estímulo e você sai dali com faca no dente, agora vai dar certo. Mas é só uma questão na alma. Foi um estímulo, a mesma coisa de você ir para uma palestra de motivação. Aquilo acontece só no campo da mente, da alma. As emoções são ativadas e a pessoa consegue, não é? Chega um período, uma semana depois, a pessoa tem que, ou faz tudo de novo, ela acaba. Por isso que é importante que nós não vivamos com essa motivação, nós vamos por fé. Fé não é da mente, da alma, das emoções, fé é do coração. A fé nos sustenta quando a alma está gritando. A fé nos sustenta quando tudo parece. A fé é aquela certeza aqui dentro. Aqui na cabeça existe um monte de perguntas. Como? Quando? De que jeito? Aqui dentro tem só uma certeza. Aqui fora tem tanta pergunta, tanta procurando resposta, mas aqui dentro existe uma convicção. Amém? E é isso que nos sustenta. Cuidado para você identificar muito bem o que é motivação da alma. Isso, de uma certa forma, é bom. Mas saiba que toda vez você vai ter que continuar fazendo. Porque essa motivação na nossa alma, ela dura um pouco, dura um período. É como a paixão nos relacionamentos. Ela tem o seu lugar, mas ela dura um período. Ela começa a diminuir, ela vai acabando. Aí as pessoas muitas vezes não sabem o que é e dizem, o amor acabou. Nunca acabou, aquilo nunca foi amor, é paixão. É um sentimento, é algo que é próprio da alma. Assim é o que muitas pessoas elas acham que fé é isso. Elas se animam, elas estão, né? Eu estou cheio de fé. Calma. A fé, ela permanece. A fé não tem oscilação. A fé tem constância. Amém?
Aleluia. Muitas vezes a gente identifica logo quando é algo da alma. Quando estamos dizendo que estamos crendo, mas ao mesmo tempo estamos perguntando, Senhor, quando? Essa inquietação para saber do quando, isso identifica que a alma está ali, cutucando, gerenciando. Porque quando a fé ela vem do coração, você sabe. E porque sabe. Você não está preocupado quando. O quando não traz essa agonia. Você só sabe porque sabe. Amém? Aleluia. Oh, glória a Deus, o tempo voa, viu? Deus seja louvado. Aleluia, queridos. Tiago diz, homem de ânimo dobre, limpe o coração. E vós que sois de ânimo dobre, limpe o coração. Oh, meus irmãos, isso é tão sério. Isso é tão sério, sabe? É isso que muitas vezes as pessoas, elas... Faz com que as pessoas, elas não tenham uma constância na caminhada. Elas estão divididas entre dois pensamentos. Elas querem, mas ao mesmo tempo querem servir a Deus, mas ao mesmo tempo o mundo. Eu quero servir a Deus, eu tenho prazer, mas ao mesmo tempo eu tenho prazer também no mundo. Eu tenho coisas no mundo que me atraem. E aqui Tiago diz, olha, a amizade no mundo se torna inimiga de Deus. Não podemos ter amizade com as duas coisas. Nós não podemos querer servir a Deus, mas também querer, sabe, não podemos. Jesus é tão sério nisso, queridos, que ele diz, olha, quem não deixar pai, mãe, por amor de mim, não é digno de mim. Não significa que nós iremos abandonar o amor pelos nossos pais, não. Mas se ele não for prioridade, se ele não for o primeiro, se ele não for... Ele diz, não, eu nunca serei segundo. Ele nunca será o segundo na nossa vida. Não somente ele, mas também os propósitos dele. Tanto é que ele diz em Mateus, busque em primeiro lugar o reino e a sua justiça, as prioridades do reino. E todas as coisas serão acrescentadas. Queridos, Deus e os seus planos nunca serão segundo. Se nós, por algum motivo, por alguma razão, colocarmos Ele em segundo, queridos, esquece. Nós teremos um monte de coisas, menos a presença de Deus. Ou Ele é primeiro, ou Ele não será mais nada. E nós não podemos ficar divididos. Por isso que Tiago diz aqui, a amizade do mundo, ou seja, quando eu me torno amigo, coisas do mundo eu tenho atração por isso, ele diz, isso já se constitui inimizade contra Deus. Não precisa nem dizer assim, eu não quero nada com Deus. Só pelo fato do meu coração eu acalentar coisas do mundo, isso já é uma inimizade contra Deus. Oh, aleluia. Aleluia. Amém, meus irmãos? Aleluia. Oh, aleluia. Se lançar. Se lançar. Eu sei que passamos por um processo, mas nós não podemos aceitar dois pensamentos. Então, cuidado para você dizer que está crendo em algo, mas ao mesmo tempo está... Vou preparar aqui um... É interessante quando Jesus disse, olha, vão anunciar a palavra. Vão de 2 em 2 as aldeias. Não leve alforje, não leve bolsa, não leve nada. Não leve. Não, eu vou fazer a palavra, mas eu vou cuidar aqui, não, vou levar aqui meu mantimento. Ele disse, não leve nada. Porque digno é o obreiro do seu salário. O Senhor vai sustentar. Vá e não se preocupe com isso. Não, mas eu vou ter que me preocupar. Queridos, esse princípio ele vem se repetindo na Bíblia. Quando o Senhor, no Antigo Testamento, lá no deserto, Deus disse, olha, você vai colher o maná para aquele dia. Só para aquele dia. Só a quantidade que vai lhe satisfazer.
Se você colher um pouquinho a mais, vai apodrecer. Somente no sábado, não, na sexta para o sábado, né, que ele poderia colher porção dobrada, que não apodrecia. Mas os outros dias, se passasse 100 gramas, aquelas 100 gramas ficava podre. Aleluia. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Muitas vezes, queridos, eu quero finalizar já falando de uma coisa. Aleluia. Eu quero já mexer um pouquinho, mas não... Muitas vezes nós estamos tão preocupados com o nosso futuro, nosso amanhã, com as nossas coisas. Estamos trabalhando com as ferramentas do mundo para nos assegurar algo bom no futuro. Cuidado com isso. Não vou estimular você a nada, mas só cuidado com isso, para você não estar tentando. Mas, pastor, você está querendo dizer o quê? Que eu não vou pagar minha aposentadoria? Não. Fique tranquilo. De maneira nenhuma. Mas o mesmo Deus que me sustenta na juventude, me sustentará na velhice. Ou não? Faça essas coisas, mas não deposite nelas a sua confiança. Não pense que o seu futuro vai ser bom porque você terá uma aposentadoria ou alguma coisa que lhe garanta isso ou aquilo. Eu creio em cura divina, mas... É por isso, queridos, não me leva a mal. Mas eu vou falar, vou ter que falar. É por isso que muitas vezes as nossas orações a respeito de cura não são atendidas, porque nós não estamos plenamente convictos daquilo. Porque ao mesmo tempo que estamos orando, nós estamos pensando no medicamento e outras coisas mais. Estamos divididos. Ou nós rompemos com isso, nos posicionamos, ou iremos ficar a vida toda assim. Porque na nossa mente... Volta para Hebreus, por favor. Já estou finalizando. Hebreus 11, 15. Se na verdade se lembrassem, queridos, isso significa o quê? Na nossa mente vai sendo mudada uma coisa. Algo vai saindo e outra coisa vai entrando. Renovação da mente não é conhecimento apenas da palavra ou da vontade de Deus. Renovação da mente é quando a palavra, sabe, ela se torna... Como é que eu posso falar, meu Deus? Às vezes as pessoas, elas conhecem a palavra, elas conhecem o que está escrito, e elas acham que isso já é a renovação da mente. Você tem que conhecer a palavra. Não, queridos, essa palavra ela precisa estar gerenciando a minha vida. Aquilo que eu conheço, ela precisa estar gerenciando a minha vida, as minhas emoções. Renovação da mente é quando a palavra ela penetra dentro de mim e muda, gerencia as minhas emoções, os meus sentimentos. Amém? Aleluia. A Bíblia diz... Cadê? Se na verdade se lembrassem. Existe uma mudança. Acontecerá uma mudança. Onde vai ser substituído o meu pensamento pelo pensamento de Deus. Isso acontece a respeito de tudo, a respeito do medicamento, dos planos, suprimento. Aqui, se lembrassem, percebe um detalhe, eles não se lembravam mais. Eles estavam tão conscientes, tão possuídos pelo novo pensamento, que era o pensamento de Deus, que eles se esqueceram dos seus próprios pensamentos. O que restava agora era somente aquilo que Deus tinha falado para ele. E o versículo seguinte diz: por isso Deus não se envergonha deles.
Versículo 16 diz, por isso, na parte B diz, por isso Deus não se envergonha dele, dizer chamar o seu Deus, por isso preparou uma cidade. Aleluia. Amém, meus irmãos? Quando um paraquedista, né, ele salta do avião, existe um paraquedas reserva, né? Vai que o principal não abre, aí ele tem um reserva aqui. Aleluia. Eu quero que nessa noite, querido, você elimine o paraquedas reserva. Esse paraquedas reserva significa a segunda opção. Se esse paraquedas reserva não for eliminado, nós estaremos divididos, porque não estaremos confiando plenamente no principal. E isso, essa divisão, essa dualidade, é o que impede de nós usufruirmos de tudo que Deus tem, porque Ele é inteiro. Nós não podemos ser divididos com Ele. Ele se doou por inteiro. Nós não podemos estar divididos. Aleluia. O Senhor fala com Josué. Josué fala com o povo. Escolham hoje a quem vocês vão servir, porque eu e minha casa serviremos ao Senhor. Posso ler mais um versículo? Só para finalizar. Que eu lembrei de Efésios. Existe o lado ruim, mas existe o lado bom. Oh, glória a Deus. Efésios, por favor, capítulo... Amém, queridos? Olha para o teuzinho e diga assim, elimine o paraquedas reserva. Aleluia. Capítulo 4, versículo 17. Efésios 4, 17. Você identifica o que é esse paraquedas reserva? Você identificou o que é esse paraquedas reserva? Sabe aquela segurançazinha que a gente está? Aleluia. Não tem segundo plano com Deus, queridos. Não existe isso mais. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Não existe isso. Não existe segundo plano. Plano B. É o que Deus disse. É só o plano A. É só o que Deus disse e acabou-se. Aí, o que cabe a nós é estarmos orando, como Paulo ensina em Efésios. Paulo não, em Atos diz que os discípulos pediam ousadia. Esse período de oração é que nós iremos orar por nós, para que nós possamos nos manter, sabe, na condição de Deus cumprir, mas, sabe, elimine qualquer coisa de assim, se não der certo eu vou fazer isso, se não der certo eu vou fazer aquilo, se não der certo isso eu vou fazer aquilo, elimina isso. Paulo fala em Efésios que orava pela igreja de Efésios para que Deus fortalecesse a igreja através do Espírito no homem interior. Ore em outras línguas, passe tempo orando em outra língua, mas elimine plano B. Elimine plano B. Senhor, eu sei, Paulo diz, de Deus nós somos cooperadores. O que Deus vai fazer, Ele vai fazer em resposta. E eu vou dizer para você uma coisa, para você ser bem ousado. Deus, Ele vai responder às suas orações. Então entenda isso e seja ousado quanto a isso. Depois eu vou falar para você o que eu penso sobre Atos 16, Paulo e Silas na prisão. Tá? Depois eu vou falar bem rapidinho só para fechar. Mas aqui em Efésios 4, 17 diz assim: isto, portanto, digo e no Senhor testifico, que não andeis como também andam os gentios na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus, por causa da ignorância que vive, pela dureza do seu coração, os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução. Tem a palavra aí, se entregaram. Eu acredito que quase todas as versões da Bíblia, essa palavra está lá. Se entregaram. Eles se entregaram à dissolução. Aqui é o lado negativo, o lado ruim. Eles se entregaram totalmente. Paulo diz aos Coríntios, a respeito da igreja de Coríntios, que aquela igreja, eles se deram primeiro ao Senhor, depois a nós.
1 Coríntios 8, Paulo falando a respeito da coleta para a oferta para Jerusalém, ele diz que a igreja, não é, a Macedônia, elas se entregaram primeiro a Deus e depois a nós. Queridos, é uma entrega total. Aleluia. Aqui Paulo está dizendo que eles se entregaram à dissolução. Se entregaram, sabe? Meu Deus do céu. Isso elimina toda superficialidade. Ou mergulhamos e somos intensos, ou aleluia. Glória a Deus. Eu disse que ia falar sobre Atos, né? 16, Paulo e Silas da prisão. Eu não sei o que você pensa. Eu não sei o que você pensa a respeito disso. Né? Mas eu tenho um pensamento a respeito de Paulo e Silas na prisão, quando eles foram presos e estavam lá no cárcere. E a Bíblia diz que eles oravam e cantavam louvores. E eu não sei se você pensou a esse respeito, mas eu já pensei da seguinte forma, que Paulo e Silas diziam assim, vamos nem ligar para isso, vamos cantar, vamos... E Deus ficou tão feliz com aquela atitude que os alicerces do cárcere ruíram tudo, não é? E é como se Paulo e Silas tivessem apenas orado e Deus fez, não é? Queridos, a Bíblia diz que Deus trabalha para aqueles que esperam. O cárcere só... Eu não acredito que Paulo e Silas oraram para que os alicerces tremessem. Mas eu acredito que Paulo e Silas, Senhor, nós não vamos ficar aqui. Não aceitamos. A forma e a maneira Deus vai fazer. Mas Paulo e Silas estão dizendo o seguinte, eu me recuso a aceitar que eu vou terminar os meus dias nesse cárcere. Vamos levantar, Silas. Pai, obrigado, Senhor. Oh, aleluia. Eu te agradeço, Senhor. E Deus fez a maneira dele. Queridos, não foi um ato isolado de Deus e Paulo e Silas. Vamos louvar, vamos cantar. Não foi isso. Eles estavam crendo que eles não ficariam ali. Porque a palavra diz... Deus trabalha para aqueles que nele esperam. Oh, aleluia! Oh, aleluia! Eles estavam lá no cárcere, mas disse, Senhor, eu não terminarei meus dias aqui. Ele diz isso em Filipenses. Filipenses ele diz isso. Ele diz, olha, eu estou preso, mas eu serei livre. Porque a igreja está orando por mim, segundo a minha ardente expectativa e esperança, de que eu nada serei confundido. Paulo era preso, mas diz, eu não vou ficar aqui, eu creio, Senhor. Oh, queridos, Deus vai trabalhar para aquele que espera. O que você espera? O que você tem esperado? Oh, aleluia! Oh, aleluia! Oh, glória a Deus! Deus seja louvado! Oh, aleluia! Oh, aleluia! Oh, aleluia! Oh, aleluia! Sabe essa divisão? Abandone hoje! Abandone hoje, mergulhe totalmente. Deus vela por sua palavra. Deus tem compromisso com a sua palavra. Aleluia. Ela é infalível. Aleluia. Ele não muda. Oh, glória a Deus. Ele não muda. Oh, aleluia. Sabe, as nossas orações não são para que Deus faça alguma coisa, para que nós nos comportemos e nos posicionemos de uma forma, de uma maneira que Deus possa cumprir o que Ele quer. Muitas vezes nossas orações estão dirigidas como se nós estivéssemos tentando convencer Deus de alguma coisa. Mas nossas orações não são para que tentar convencer o Senhor de alguma coisa. Sabe, a oração, a primeira coisa, ela trabalha em nós, nos ajustando, nos alinhando na mente, com os pensamentos, organizando, para que nós nos coloquemos numa condição de a mão de Deus alcance. Aleluia! Oh, aleluia! Oh, glória a Deus! Aleluia! 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 Ele vai fazer! Ele vai fazer! Oh, aleluia! Elimine qualquer pensamento de divisão, sabe, pensamento dividido, mente dividida. Elimine tudo isso. Pegue a palavra. Deixe a palavra.
A palavra diz em Isaías: o Senhor conservará em perfeita paz aquele cuja mente é firme. Oh, aleluia! Mente firme, um propósito firme. Aleluia! Oh, glória a Deus! Oh, aleluia! Deus seja louvado! Oh, aleluia! Glória, glória ao nome do Senhor! Oh, aleluia, meus irmãos! Que coisa maravilhosa! Oh, glória a Deus, queridos, não tem prisão. Oh, aleluia, não tem condição. Não tem condição. Não tem condição que impeça o Senhor agir. Tenha uma convicção. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Paulo e Silas estavam numa condição impossível de serem libertos daquela condição. Oh, mas eles se recusaram. Eles se recusaram. Senhor, eles oravam e cantavam. Oh, aleluia. Se mantenha, se mantenha, se mantenha, se mantenha nesse... Oh, glória a Deus. Oh, aleluia. Deus seja louvado, Deus seja louvado. Aleluia. Deus é poderoso para fazer infinitamente mais aquilo que pedimos ou pensamos. Ele é poderoso para fazer. Mas Ele vai fazer além do que você pede e espera. Aleluia. Ele vai fazer além do que espera. Então tem que ter alguma coisa. Aleluia. Oh, aleluia. Deus seja louvado. Se levante nessa condição, queridos. Não aceite. Não aceite o cárcere de Satanás. Não aceite esse cárcere. Esse lugar de... Sabe, esse cárcere, ele é na mente. Aleluia. Pensamentos que aprisionam. Mantém você escravo numa condição. Não aceite o cárcere de Satanás. Não aceite esse cárcere.